pessoal, tudo bem? Hoje daremos prosseguimento aos critérios de divisibilidade. Veremos a divisibilidade por 6, 8, 9 e 10. Então, dando início, veremos a divisibilidade por 6. Um número é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e por 3. Vejamos um exemplo. Nesse exemplo, eu quero determinar se 1632 ele vai ser divisível por 6. Vejamos. Para ele ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3. Pelos critérios de divisibilidade por 2, ele atende, pois ele termina em um número par, que é o número 2. Logo, 1632 é divisível por 2. Agora, a gente precisa ver se esse número vai ser divisível por 3. Bom, para ser divisível por 3, a gente precisa somar os algarismos desse número. Então, somando, eu vou ter 1 mais 6 mais 3 mais 2. Essa soma equivale a 12. E 12 é divisível por 3. Logo, 1632, ele vai ser divisível por 2 e também por 3. Então, 1632, ele é divisível por 6. Agora veremos quando que um número vai ser divisível por 8. Um número é divisível por 8 quando ele terminar em 0, 0, 0, ou quando o número formado pelos 3 últimos algarismos for divisível por 8. Vejamos um exemplo. Vejamos nesses exemplos quando que um número vai ser divisível por 8. Quero analisar se 4.000 é divisível por 8. Bom, 4.000 termina em 0, 0 e 0. Para um número ser divisível por 8, ele precisa terminar em 0, 0 e 0. Esse é um dos critérios. Logo, 4.000 é divisível por 8. Agora vejamos 7.520. Eu quero determinar se esse número vai ser divisível por 8. Então, vamos analisar os 3 últimos algarismos desse número. Os 3 últimos algarismos resultam no número 520. Bom, eu quero saber se 520 é divisível por 8. 520, ele é divisível por 8, porque essa divisão vai ser igual a 65. Então, se os 3 últimos algarismos do número for divisível por 8, isso resulta que o número ele é divisível por 8. Então, 7.520 também é divisível por 8. Agora, veremos a divisibilidade por 9. Quando que um número é divisível por 9? Um número vai ser divisível por 9 quando a soma de seus algarismos for um número divisível por 9. Vamos ver um exemplo. Nesse exemplo, queremos verificar se o número 28.314 é divisível por 9. Já vimos que o critério da divisibilidade por 9 nos diz que, para ser divisível por 9, a soma dos algarismos desse número vai resultar num número que também é divisível por 9. Então, vejamos isso. A soma dos algarismos do número 28.314 vai ser 2 mais 8 mais 3 mais 1 mais 4. Somando tudo isso, eu vou chegar no número 18. E o número 18, ele está presente na tabuada do 9. Logo, a soma dos algarismos do número 28.314 resulta num número que é divisível por 9. Então,
esse número, 28.314, ele é divisível por 9. Divisibilidade por 10. Quando um número vai ser divisível por 10? Para um número ser divisível por 10, esse número precisa terminar em 0. Vejamos um exemplo. Nesse exemplo, queremos verificar se 5.430 é divisível por 10. Bom, para um número ser divisível por 10, ele precisa terminar em 0. Logo, o número 5.430, ele termina em 0. Então, ele é divisível por 10. Nesse exemplo, queremos verificar se o número 5.444, ele vai ser divisível por quem? Então, vamos começar por 6. Vamos analisar se 5.440, ele vai ser divisível por 6. Bom, para ser divisível por 6, esse número precisa ser divisível por 2 e por 3. Bom, esse número, ele é divisível por 2, pois o último algarismo é um número par, então ele é divisível por 2. Mas será que ele é divisível por 3? Para a gente saber se esse número é divisível por 3, a gente vai somar os seus algarismos. Então, eu vou somar 5 mais 4 mais 4 mais 0. Essa soma resulta no número 13. E 13 não é divisível por 3. Logo, 5.440, ele não vai ser divisível por 6. Agora veremos se esse número vai ser divisível por 8. Para um número ser divisível por 8, ele precisa terminar em 0, 0 e 0. Isso a gente já pode ver que não termina em 0, 0, 0. Só que ele também pode, os 3 últimos algarismos, serem divisíveis por 8. Então, é isso que a gente vai analisar. Se 440, ele é divisível por 8. Bom, 440 é divisível por 8. Então, eu posso dizer que 5.440, ele também vai ser divisível por 8. Agora, vamos analisar para o número 9. Vamos verificar se 5.440, ele é divisível por 9. Para o número ser divisível por 9, a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. A gente já viu que a soma desses algarismos me dá 13. E 13 não é divisível por 9. Logo, 5.440 não vai ser divisível por 9. E por fim, vamos analisar se é divisível por 10. Para ser divisível por 10, o número precisa terminar com o algarismo 0. E 5.440 termina com o algarismo 0. Logo, 5.440 é divisível por 10. Pessoal, lembrem de compartilhar as atividades no nosso grupo do Facebook. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês estejam gostando das atividades e conseguindo aprender. Até mais! Um beijão, pessoal!